Para nos ajudar a reconhecer a violência, vamos pedir uma ajuda para a natureza. Nós, seres humanos, do mesmo jeito que a coruja, nós somos do reino animal, né? Nesse ambiente aqui, nós temos as plantas, que são do reino vegetal. Temos também as montanhas, vamos chamar do reino mineral, né? As pedras, as montanhas. Todos esses banhados pela mesma luz do sol, que todos os dias acorda e deita cedo, deixando na terra sombras de tudo que nela vive. Essas, então, são essas possibilidades que existem aí na natureza. Agora, será que na natureza também existe violência? Será que a violência é um atributo exclusivo do ser humano? Boa noite a todos. Eu quero agradecer cada um ter disposto o seu tempo para poder discutir conosco esse assunto da violência, as sombras que ela causa na nossa sociedade, também no nosso interior. Sua presença aqui é muito bem-vinda e eu vou falar rapidamente para contextualizar o nosso projeto, que se intitula Fermentação, Biotecnologia para a Inclusão e Emancipação Feminina. Um projeto que está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UFVJM e que foi pensado a partir de um incômodo durante esse processo da pandemia, né? E também ao longo de uma vida, de uma reflexão, que é um lugar de fala do ser mulher, do conviver com mulheres, também com crianças e com outras pessoas que durante a vida passam a sua experiência e fazem com que a gente amadureça e cresça nesse incômodo que move para a ação, né? Então, esse projeto, ele surgiu dessa necessidade de fazer alguma coisa. Quando alguém me perguntou há um mês atrás, foi quando eu parei para perceber que o projeto surgiu de fato de um incômodo, da necessidade de fazer alguma coisa. Então, ele se enquadra dentro da perspectiva de educação, de fazer ações educativas, mas também de viabilizar uma possibilidade de emancipação por meio da geração de renda. Daí a biotecnologia, é assim que a gente contextualiza, né? Poder usar da fermentação, que é transformar, que é mudar, mas para aplicar de forma a gerar algo que seja comercializável, que possa agregar grupos de mulheres para se fortalecer, gerar renda e ao mesmo tempo fazer essa tomada de consciência da própria liberdade e da possibilidade de mudança, foi o que movimentou essa ação, que estruturou esse projeto. Mas para poder ter eficácia, para que isso pudesse funcionar, a gente sabe que refletir sobre violência também é uma necessidade. A gente precisa ampliar o alcance. E é por isso que surgiu essa nossa roda de conversa, essa palestra com o Dr. Leonardo a respeito do que a violência causa dentro de nós, das sombras da violência. Então, a violência e suas sombras, reconhecer, compreender e agir é a nossa forma de refletir sobre o tema e de buscar esse incômodo, de espalhar esse incômodo para que mais pessoas pensem, reflitam e se disponham a enfrentar, se disponham a agir. Então, eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje, que é o Dr. Leonardo Gomes de Carvalho, que gentilmente, né, se dispôs a estar aqui conosco. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, é neurocirurgião pelo Instituto Biocor, também fez especialização em neurocirurgia minimamente invasiva em Stuttgart, na Alemanha, é preceptor do nosso programa de residência médica em neurocirurgia da UFVJM, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, atua como neurologista aqui no Centro de Reabilitação, especializado em reabilitação em Diamantina, e também como neurocirurgião da Clínica Neurovia. Então, a competência técnica do Dr. Leonardo, ela, né, vai muito além do currículo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo atuando na clínica como mãe de um de seus pacientes, e a proposta de trabalho dele foi o que aproximou do próprio projeto. A proposta do Dr. Leonardo, como vocês vão ver na fala dele, é muito provocativa. Ela leva o protagonismo para o paciente, para que a pessoa possa refletir
participar, né, e tomar suas próprias decisões, que é o que a gente precisa muito para tratar desse tema de violência, que não é fácil, mas que se aproxima dessa proposta do incômodo, de não trazer fórmulas prontas, de muito mais debater, buscar, do que trazer a solução pronta. Então, doutor Leonardo, muito obrigada pela sua presença. Eu passo a palavra para você, então. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Aí eu quero começar com uma gratidão enorme aí, Ana Paula, por essas palavras iniciais aí, essa introdução que já começa deixando a gente até emocionado, porque, na verdade, o projeto de vocês me surpreendeu em tudo, né? Realmente em tudo mesmo, e foi uma surpresa a gente ser convidado para poder falar sobre um tema como esse, né? Então, vamos começar compartilhando a tela aqui, para a gente já começar a nossa conversa. Realmente, vocês me surpreenderam em tudo. Acabei de ter mais uma surpresa agora com a fala inicial da Ana Paula. Me surpreenderam com, inicialmente, o nome do projeto, né? O projeto Fermentação, esse projeto que fermenta ações de melhoria, de benefício aí para toda Diamantina e nos seus entornos, né? Me surpreendeu muito, dentro do que vocês estão vendo aí, da gente ter a possibilidade de expandir mais o alcance dessa conversa com tradução em Libras, né? Vocês estão vendo aí essa oportunidade, essa possibilidade, que realmente é fantástica. Me surpreenderam, assim, muito positivamente bem, como eu estava falando também, como por ter sido convidado, né, para poder falar sobre esse tema, o tema da violência, um tema obscuro, um tema polêmico, um tema que vive nas sombras, né, e um tema que realmente precisa ser falado, é um tema extremamente necessário, inclusive para ser falado, para que a gente possa cada vez mais desenvolver a nossa capacidade de reconhecer, compreender e agir frente a esse grande desafio humano que é a violência, né? E até vocês me surpreenderam também até no slogan, né? Nessa frase que resume o que vocês são, né? Qual é a proposta de trabalho de vocês, que é a biotecnologia para a inclusão e emancipação feminina, né? Então, que as ideias de vocês, que esses projetos de extensão continuem sempre fermentando, né? Para iluminar cada vez mais a possibilidade de inclusão e de emancipação do que é o feminino, né? Eu vou até me permitir, eventualmente, aqui nessa conversa, usar mais o termo feminino do que o termo especificamente mulher, para a gente poder ampliar um pouquinho o alcance, né, e trazer para a conversa tudo aquilo, né, enfim, discursos, posturas, enfim, meios de agir que envolvam o feminino, para além daquele que é o sexo feminino, né? Vocês sabem o que é a diferença entre sexo e gênero, né? Eles são muito parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa, né? Vamos tentar diferenciar um pouquinho o que é isso, né? Quais são as diferenças entre o sexo e o gênero. Acho que é uma boa ideia para a gente poder começar a introduzir essa conversa. O sexo é como se fosse uma determinação biológica, né? Características genéticas desse corpo, né? Que vai abrigar a mente e o espírito. Então, é como se fosse a primeira impressão, né? A primeira impressão do pediatra, da parteira, ou até dos pais, dependendo de onde, como for o parto, aquela primeira impressão que vai ser anotada como a nossa característica biológica que vai nos definir. Então, sexo masculino e feminino, existem raras e bem delicadas exceções, mas, de forma geral, nós temos aí como sexo o masculino e o feminino. Como gênero, a gente tem uma determinação que é mais sociocultural. Como assim? O gênero tem a ver com a forma que a pessoa se percebe diante do masculino e do feminino. Então, a diferença entre o sexo e o gênero, ela é uma diferença psicológica e social. É como se fosse, vamos dizer, o sexo é a identidade do corpo, e podemos definir que o gênero é a identidade da alma, né? Vai ser como a pessoa vai se portar, vai enfim, se manifestar na sociedade. Infelizmente, não tem jeito. É uma estatística triste, uma estatística real, e todas as pessoas
que se manifestem através do feminino, né, que se percebam como feminino, seja qual for o sexo, essas pessoas estão mais sujeitas à violência, né? Então, a gente precisa de falar um pouco sobre isso para poder realmente iluminar um pouco dessas sombras. Nós vamos falar desse tema, então, um tema realmente muito pesado. A forma da gente fazer essa apresentação aqui agora, nós vamos pegar esses primeiros 30, 40 minutos, vamos fazer essa exposição a respeito do uma definição para o que seria aí a violência, tentar mostrar um pouco das suas sombras, formas de se reconhecer, de se compreender, de se agir, numa comparação com a natureza, enfim, com números, com estatísticas. E exatamente por ser um tema bastante complicado, um tema bastante polêmico, um tema muito controverso, enfim, e muito em pauta atualmente, seria interessante que nesses primeiros minutos a gente pudesse juntar aí dúvidas, né, críticas, enfim, experiências, que possam ser anotadas, podem ser colocadas no chat, por exemplo, que a gente tem aí, para que na segunda metade da nossa conversa, né, depois desses primeiros 30, 40 minutos de uma exposição aqui, a gente possa fazer uma coisa participativa e aumentar o máximo possível do alcance, né, que a gente possa iluminar aí essas sombras o máximo possível. Então, nós sabemos que a forma da gente apagar sombra é acendendo luz, né? Sombra não existe sem luz, né? Nós sabemos disso. Qualquer luz, qualquer sombra, para existir, precisa de um foco de luz. Agora, se essa luz é muito fraca, uma luz solitária, vamos dizer assim, ela pode não iluminar o ambiente como um todo e ela vai acabar só mostrando a sombra, né? Só revelando aquela sombra. E uma sombra que eventualmente pode marcar uma vida toda, né? Então é importante a gente ter essa percepção de que quanto mais luz a gente puder ter, mais a gente pode conseguir iluminar o ambiente para poder apagar essas sombras e conseguir trazer benefícios em relação à violência. Às vezes a luz pode até ser muito forte, né? Ela pode ser exageradamente forte, mas se ela tiver no sentido contrário, vamos dizer assim, né? Ela pode iluminar e mostrar uma silhueta de sofrimento, de tristeza, sem conseguir apontar realmente onde está o problema, né? Então, até a forma da gente se comportar frente a essas sombras, frente a essas violências, a gente precisa de trabalhar um pouquinho, e essa vai ser a ideia da nossa conversa de hoje. Sempre existiu algum tipo de luz apontando para a violência. O ser humano não se conforma, né? Ele está sempre vendo as coisas acontecerem e, em alguns aspectos, tendo dificuldade para se conformar com isso. Quando o mundo tinha pouca gente, né? Quando era muito pouca gente, essas pequenas luzes isoladas, elas serviram para poder mostrar que existiam sombras. Mas, à medida que a gente vai conseguindo desenvolver essas luzes a partir de muito mais gente no mundo, né? Quer dizer, hoje só no Brasil já são mais de 200 milhões de habitantes, no mundo em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Então essas luzes que antes eram meio solitárias, meio isoladas, têm tendido a se juntar, a se unir, né? E aí a gente consegue iluminar de forma suficiente o ambiente para que, então, a violência apareça da forma como deve aparecer e seja discutida dentro da melhor forma possível. Infelizmente, as mulheres são as principais vítimas da violência, e muito especialmente a violência doméstica. E essa análise ela vai um pouquinho além da questão do sexo e do gênero, porque ela também é mais frequente nas mulheres negras e nas mulheres de classe social menos favorecida. Essas, então, são pessoas que tendem a ser agredidas no ambiente de casa, né, no ambiente doméstico, por pessoas que estão no seu entorno, né, normalmente ou companheiros atuais, namorados, maridos e tal, ou então antigos, ex-namorados, ex-maridos. A violência tende a estar próxima, né, ali de pessoas que estão próximas dessas mulheres. E é interessante porque esses agressores eles também têm as suas histórias, né? São pessoas eventualmente fracas emocionalmente, pessoas que tiveram experiências ruins de vida, né? Experiências de presenciar a violência
ao longo da sua vida, pessoas que eventualmente podem não ter tido muito acesso a amor, a carinho ao longo da vida, tanto os agressores quanto as próprias vítimas, pessoas que não estão muito acostumadas com perdas também, tanto os agressores quanto as vítimas, e isso pode, inclusive, ser um motivo para a perpetuação dos relacionamentos violentos. Então, tudo isso é importante que a gente tenha consciência para saber onde está o problema, e por aí faz sentido a gente falar sobre violência num grupo que tem a ver com o feminino. Essa violência pode deixar marcas. Quando a gente fala sobre violência, a gente pode ter que voltar lá na infância. Crianças que vivenciaram, que presenciaram a violência, elas podem guardar marcas ao longo da vida. Essas pessoas que nunca conseguiram lidar muito bem com perdas, que eventualmente não receberam o devido amor ao longo da vida, famílias desestruturadas, né? Ou pessoas que, inclusive, já tiveram muitas perdas ao longo da vida, elas podem continuar nesses relacionamentos exatamente pelo medo de perder aquele amor que ela já recebeu do próprio agressor, ou eventualmente de perder a possibilidade de alguém por perto, né? A possibilidade de... Só o fato de existir uma nova perda já vai trazendo esse tipo de medo. E, na verdade, o medo é o principal, está ali no centro, né? É o principal fator para a manutenção desses relacionamentos abusivos, agressivos. É alguma coisa que tem que ser compreendida para a gente poder evitar que ele aconteça. Vamos um pouquinho aqui com números, mais ou menos as estatísticas aí do que é no Brasil a violência, para a gente poder entender a dimensão desse problema. Nós guardamos essa triste marca, né? O Brasil é o 5º país do mundo em agressões contra as mulheres. São mais ou menos 200 países no mundo, quase 200. Entre os analisados, o Brasil ficou em 5º lugar na agressão contra as mulheres. Dessas formas de agressão, a principal, vamos dizer, o ápice da agressão ao feminino, né, é o feminicídio. O que significa esse feminicídio? Essa palavra que tem sido cada vez falada também, que tem legislação específica, né, que tem aí suas implicações bem individualizadas mesmo. O feminicídio é o assassinato de uma mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. Eventualmente por questões de competição, né, de medo, de ciúme, mas nada além do fato de ser mulher. É um crime hediondo, né, de ódio ao feminino, que infelizmente existe com força na nossa sociedade tão machista que a gente tem, ao ponto de, no Brasil, nós temos em torno de 3 feminicídios por dia aqui no país. Revelando aquilo que a gente já comentou, 61% das vítimas, né, das mulheres vítimas de feminicídio eram negras, e 90% foram executadas no ambiente de casa, né, por companheiros ou ex-companheiros, confirmando aquilo que a gente já comentou anteriormente. Voltando para a violência sexual, o auge da violência sexual, o estupro, no Brasil acontece um estupro a cada 10 minutos. Uma agressão, conforme previsto na Lei Maria da Penha, uma lei muito importante, que nós vamos falar sobre ela um pouquinho mais para frente, a cada 2 minutos no Brasil, uma mulher é vítima de algum tipo de agressão contemplada, prevista na Lei Maria da Penha. Quer dizer, desde que a gente começou a conversar aqui, pelo menos uma mulher já foi estuprada no Brasil e várias já foram agredidas de alguma forma. Trazendo para a atualidade, na pandemia, nós tivemos um aumento dos números. O que aconteceu, segundo essa fonte, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública? O que aconteceu aí em relação à pandemia e aos registros? Os registros presenciais nas delegacias caíram. Fica fácil de entender por quê. Mas, por outro lado, as chamadas do número 190, relacionadas à violência doméstica, aumentaram. Vale a pena a gente entender um pouquinho isso aí para poder entender o cenário da violência como um todo. Por que os números aumentaram na pandemia? Imagino que todos já consigam prever, né? Mas a pandemia,
ela nos obrigou a diminuir o convívio com pessoas que a gente ama fora de casa. Né? O isolamento social trouxe essa necessidade de sair do convívio com pessoas que não estão em casa. Por outro lado, ela aumentou muito o convívio dentro de casa. E isso fez muitos amores ruírem, inclusive, né? O abuso do álcool, o abuso das drogas também aumentou muito. E, com isso, a escalada da violência doméstica acompanhou esses números e também aumentou muito. Infelizmente, uma realidade realmente triste da gente ter, dentro de um momento de pandemia, ter essa face, né, essa sombra de causa viral relacionada também à nossa violência, à violência doméstica que a gente está comentando hoje aqui, a violência especificamente contra a mulher. Outra das principais causas de violência, de forma geral, é a desigualdade social. Né? O Brasil também guarda aí um lugar triste também nesse ranking, né? O Brasil, entre esses 200 países do mundo, quase, nós estamos aí mais ou menos no 10º lugar em relação à desigualdade. Ou seja, falar de violência, né, a luta contra a violência é uma luta também contra a desigualdade. Inclusive a desigualdade de gênero, né? Existe essa desigualdade de gênero, né? que seria, assim, o homem, né, o sexo masculino, ele sempre utilizou da força física para poder dominar as relações sociais. Né? E a violência a violência ao feminino, a violência doméstica, ela vai ser mais presente quanto mais for presente esse domínio do masculino na cena social. Esse cenário de dominância do masculino é o chamado patriarcado, né? Ou sociedade patriarcal, né? Que é centrada no pai, né? Na figura do pai, do homem, e que é uma faceta do machismo, né? Vigente, com muita força, e que vai um pouco além só dessa questão específica do sexo masculino. Existem também questões de raça, de orientação sexual e de condição financeira. Né? Então, o domínio, o privilégio maior, ele está entre os homens brancos, de boa condição financeira e heterossexuais. E isso é até interessante, porque isso me coloca, né, coloca a mim numa posição de privilégio. E pode vir até a pergunta, né? Como que uma pessoa com tantos privilégios assim, que direito que ele tem de falar sobre violência ao feminino, falar sobre o feminino em si? Né? Na verdade, todos podem, de alguma forma, conseguir influenciar, iluminar aqueles que estão à sua volta, a partir do seu lugar de fala. É importante que a gente consiga acender essas luzes para poder iluminar essas sombras ao nosso entorno, para que todos possam sempre viver melhor. Vamos tentar ilustrar, trazer essas questões que a gente comentou agora, em relação por exemplo, traumas passados, histórias de vida, para situações de consultório. Para um caso clínico, nós vamos tentar expor aqui, com todo cuidado, para poder revelar um pouquinho de como que isso chega até nós no consultório. Na verdade, o meu lugar de fala é muito um lugar de escuta. Né? A gente está ali para um debate, para a gente poder alcançar os melhores resultados possíveis. Então, vamos pensar aí, hipoteticamente, uma senhora, uma mulher de meia idade, que marca consulta por causa de uma dor de cabeça, que é acompanhada ali de tontura, de uns esquecimentos, vamos dizer assim. A dor de cabeça não é todo dia, mas é muito frequente. É até bom a gente fazer um parênteses, que dor de cabeça frequente ou intensa, né, muito frequente ou muito intensa, é motivo para acompanhamento especializado, né, acompanhamento médico especializado. Nós vamos falar aqui de causas de dores de cabeça que não estão no corpo. Né? Existem causas que estão no corpo, né, que merecem esse tratamento, mas a gente abranger aqui dores de cabeça que estão além do corpo, ou seja, na mente, na forma como a história está registrada na memória, nas marcas de vida, só aumenta, né, expande a possibilidade de se conseguir alcançar melhor através das consultas especializadas. É uma possibilidade maior do que só melhorar a dor, né? Quer dizer, a dor tende a melhorar também, mas essa busca mais aprofundada, mais minuciosa, ela pode trazer um autoconhecimento, né, que permita uma melhor inclusão
no ambiente, na sociedade como um todo. Né? Então, é melhorar mais do que só a dor. Mas vamos voltar na história que a gente estava contando aqui. Então, essa senhora foi percebido que a dor de cabeça dela tinha uma estreita relação com seu estado emocional. Ou seja, quando ela estava bem, quando estava tudo correndo bem, a dor não incomodava. Por outro lado, quando ela estava muito ansiosa, quando estava se sentindo pressionada, quando as coisas começavam a acontecer no entorno dela, ruins, deixando ela cada vez mais estressada, mais preocupada, a dor vinha com tudo, ao ponto de fazê-la, em alguns momentos, pensar em desistir. E aí vem a grande questão dessa forma da gente lidar com o sintoma e com o valor e a importância do paciente como um todo. Quando a gente está falando de dor, é bom que a gente frise uma frase, né, um contexto importante. Falar de dor é falar de vida. Essas experiências pessoais, né, aprofundar-se em si mesmo, né, vai trazer muitos benefícios em relação a melhoras mais duradouras, mais aprofundadas, menos químicas, mais baratas, com menos efeitos colaterais, menos interações medicamentosas, e que são realmente estratégias interessantes de se procurar. Na vida dessa senhora que a gente estava falando, havia abuso sexual na infância. Havia uma violência doméstica ainda sendo manifestada ali no ambiente doméstico. Havia dor. É uma dor que mostra essa sombra, que é uma sombra muito presente na nossa sociedade e muito especialmente relacionada ao universo feminino. Só que o feminino sempre foi muito forte. Né? Em toda a história da humanidade, a gente pode dizer isso, né? O feminino, as mulheres sempre foram fortes o suficiente para poder criar muito mais filhos sozinhas, por exemplo, do que os homens. Eventualmente, filhos que não são seus, né, inclusive. Avós que cuidam, criam, né, netos que os pais não tiveram condição de criar, né? E, felizmente, recentemente, cada vez mais, muito estimulado aí pela mudança do mercado, por uma maior inserção da mulher também na sociedade como um todo, elas estão se mostrando cada vez, vocês, mulheres, estão se mostrando cada vez mais fortes também em questões que vão fora do lar, né? Que estão além dos limites do lar, da casa, né? E, obviamente, dentro de uma sociedade com esse desenho machista, com essa história de machismo, esse alcance da mulher rivaliza, coloca em confronto, ameaça o homem que está ali, inserido num ambiente que ele dominava antes. Então, daí vem ciúme, vem até inveja, e está aí os temperos iniciais para poder ir aos poucos minando a resistência desse conjunto do masculino e, no final das contas, levando a uma possibilidade de violência. Essa violência tende a acontecer nas sombras, nos guetos, nas áreas escuras. É difícil a gente ver uma violência acontecer numa área pública iluminada, né? As coisas costumam acontecer meio veladas, escondidas. Existem lugares que a gente deve, inclusive, às vezes, quando sai do âmbito da violência doméstica, né, uma violência mais pública, vamos dizer assim, uma violência que tem a ver mais com o contexto das cidades e tudo, existem lugares que a gente deve evitar, né? Sentidos proibidos, vamos dizer assim, que a gente deve tentar fugir, né, desses riscos. Para poder usar uma alegoria para nos ajudar a compreender essas sombras, eu vou trazer aqui essa única imagem que não é minha, aqui da apresentação, mas eu acho que merece a gente trazer fazer esse empréstimo aqui da internet, para trazer essa alegoria que é de mais ou menos 500 anos antes de Cristo, né? Uma alegoria muito famosa na filosofia, que é chamada alegoria da caverna, ou mito da caverna de Platão, né? Vamos fazer uma adaptação rápida aqui, eu peço até licença, desculpa aí aos filósofos por essa super síntese, mas é só a gente fazer uma comparação aí com o que a gente está falando aqui hoje, né? Como é que é? O que esse mito está querendo dizer de forma muito simplificada? Aqui nós temos pessoas que estão presas, acorrentadas aqui nessa parede, a vida toda, conseguindo ter acesso a ver somente as sombras da realidade, sem conseguir compreender bem o que seriam essas sombras.
Aqui estão como as sombras são formadas, mas, eventualmente, algumas pessoas conseguem escapar dessa condição e começam a conseguir sair da caverna. O primeiro que sai enxerga a realidade mais ou menos como ela é, e uma vez saindo da caverna, ele consegue orientar os outros que ainda ficaram ali a também se movimentar para sair. É provável que muitos de nós, se não todos, já estivemos nessa posição de ver só as sombras. Cabe, então, a nós, com atitudes como essa de hoje, conseguirmos iluminar um pouco melhor para que todos possam seguir esse rumo, esse caminho de saída da caverna, enxergar a realidade da forma melhor possível para buscar soluções para esse grande dilema. Reconhecer, compreender e agir. Vão caminhando aí já para o final dessa primeira reflexão, usando aí essa tríade, né, que foi proposta no subtítulo da nossa conversa de hoje. E vamos tentar entender um pouco melhor como fazer esses três verbos, né? Reconhecer, compreender e agir. Vamos começar definindo, a partir da Lei Maria da Penha, quais seriam os tipos de violência. Só para citar um pouquinho essa lei, né? A Lei Maria da Penha é uma lei recente, relativamente recente no Brasil, que iniciou a partir de uma experiência de uma pessoa chamada Maria da Penha, que foi violentada e teve muita dificuldade aí para poder conseguir justiça em relação à violência doméstica que ela sofreu. E é uma lei muito bem descrita, né? Muito bem escrita, ao ponto de ser considerada pela ONU uma das 3 leis mais bem feitas do mundo, de uma forma geral. Então, realmente é uma lei muito importante. É claro que ela é, muitas vezes, mais bonita no papel do que na prática, mas não deixa de ser um bom começo, um bom ponto de orientação para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o que é a violência. E a Lei Maria da Penha, então, ela define 5 tipos de violência. A violência física, a violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Vamos usar aqui, de forma literal, o que a lei expõe, para a gente buscar reconhecer esses tipos de violência. É um momento bom da gente refletir sobre isso, sobre como estão os nossos relacionamentos, sobre as nossas posturas frente às coisas que acontecem com a gente, né? Sobre as formas de reagir a questões que podem parecer naturais, né? A discursos como sempre fui assim, eu fui criado assim, é normal que seja assim, né? Minha família toda, minha vida toda sempre foi assim, para que a gente possa compreender esse lado aí do que é violência definida pela lei, para a gente poder pensar em tomar atitudes. Então vamos começar com a violência física. É a violência mais facilmente compreendida, né? Que envolve agressão física, que envolve violação, insulto, né? Daquela pessoa. Exatamente como está na lei. O que seria a violência física? O espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos por queimaduras ou armas de fogo e, obviamente, a tortura. Então aqui, questões físicas facilmente compreendidas como violência, né? Que são as expostas pela Maria da Penha como possibilidades de violência física. O segundo tipo é a violência psicológica. Outro tipo bastante importante de se pensar, que ele não é tão óbvio quanto a violência física, mas que envolve a violação da integridade psicológica da vítima, da pessoa, né? A pessoa que se sente ameaçada de alguma forma do ponto de vista psicológico. Como a Maria da Penha coloca essa questão? Quando existe algum tipo de ameaça, algum constrangimento, humilhação ou manipulação, isolamento, vigilância, perseguição, insultos. E aqui cabe modernizar esses conceitos, por exemplo, nas redes sociais, uma vigilância muito de perto e muito exagerada, por exemplo, nos celulares, nas redes sociais da mulher. Enfim, insultos que são claramente agressivos. Nós temos aí várias possibilidades que a lei já prevê. Chantagem, exploração, limitar o direito de ir e vir, ridicularização pública, tirar a liberdade de crença, não permitir que a mulher
tem a sua opção religiosa, a sua opção de crença. E uma parte interessante, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Ou seja, no momento de dúvida, o agressor cria uma nova realidade, diferente do que foi a realidade mesmo, né? Para que a mulher fique em dúvida sobre a forma que ela está lembrando daquele fato e a capacidade de memória dela. Olha como é que é sutil, às vezes, a gente perceber esses detalhes de violência psicológica. Um outro tipo de violência também facilmente compreendido é a violência sexual. O mais fácil de se compreender é o estupro, que inclusive pode acontecer com a mulher, pode acontecer não só com a mulher, pode acontecer em adultos, adultas, pode acontecer em crianças, jovens. Um trauma que marca muito a vida de muitas pessoas, fácil de se compreender. Não só o ato carnal do estupro, mas também obrigar atos sexuais desconfortáveis ou repulsivos contra a vontade da mulher, impedir o uso de contraceptivos ou forçar o aborto, quer dizer, se uma pessoa, uma mulher, é proibida de tomar pílula anticoncepcional ou outros métodos contraceptivos, ou é forçada a abortar, isso é uma maneira, uma possibilidade, um tipo de violência sexual. Forçar o matrimônio, forçar a gravidez ou forçar a prostituição. E limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Limitar os direitos sexuais. Uma outra violência também bastante cuidadosa, bastante que merece atenção, é a chamada violência patrimonial, que tem a ver com o patrimônio, com os bens da mulher. Olha como é que é interessante também, e às vezes um pouco fora do comum. Controlar o dinheiro. Às vezes o dinheiro que entra na casa, que a mulher trouxe, o marido, o companheiro, controla e não deixa ela gastar. Uma forma de violência patrimonial. Deixar de pagar pensão. Destruir documentos pessoais, pensando aí em bens, em patrimônio. Furto, extorsão, dano ou estelionato. Privar de bens, valores ou recursos econômicos. E danificar propositalmente os objetos que ela goste. Então, são bens, são coisas que estão ali da mulher, e sem essa aprovação da mulher, esses bens são destruídos. E, por último, a violência moral, que envolve injúria, calúnia e difamação, conforme previsto na lei. Acusar de traição sem haver a traição, emitir juízos morais sobre a conduta, ficar julgando a forma que a mulher se apresenta, se posiciona na sociedade, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, um problema muito sério relacionado às redes sociais, à internet, rebaixar com xingamentos. Outra possibilidade, desvalorizar pelo modo de se vestir, né? Ficar criticando muito abertamente, muito publicamente a forma como a mulher se veste. Então, nós vemos que a violência vai muito além de um tapa, de um soco, de uma agressão muito clara, física. Nós temos várias coisas que podem acontecer nesses vários âmbitos que foram colocados aqui, desses 5 tipos de violência, que merecem a nossa atenção. Para nos ajudar a reconhecer a violência, vamos pedir uma ajuda para a natureza. Nós, seres humanos, do mesmo jeito que a coruja, nós somos do reino animal, né? Nesse ambiente aqui, nós temos as plantas, que são do reino vegetal. Temos também as montanhas, vamos chamar do reino mineral, né? As pedras, as montanhas. Todos esses banhados pela mesma luz do sol, que todos os dias acorda e deita cedo, deixando na terra sombras de tudo que nela vive. Essas, então, são essas possibilidades que existem aí na natureza. Agora, será que na natureza também existe violência? Será que a violência é um atributo exclusivo do ser humano, né? da raça humana? A natureza, a gente sabe que a natureza é magnífica, né? A arte, os artistas usam a natureza na forma de expressar o que é a beleza, o que é o belo, né? Flores, frutas, enfim. A natureza está muito presente aí
nas manifestações artísticas de forma geral. Mas na violência, na natureza, a natureza também sabe mostrar a sua força, né? Ela tem capacidade, ela também consegue mostrar a sua força. Tempestades intensas, enchentes, lutas por sobrevivência, caças, né? As caçadas, enfim, existe muita coisa dentro da natureza que às vezes pode assustar, né? Uma tempestade muito volumosa, a gente vê isso aí, infelizmente, com alguma frequência, pode devastar várias cidades ao mesmo tempo, né? Uma picada de um escorpião de menos de 5 centímetros pode tirar uma vida. Agora, será que isso é violência? A gente sabe que essas são manifestações de força da natureza. Mas será que isso seria violência? Qual seria a diferença, então, entre a forma como a natureza age e a forma como o ser humano age? A primeira coisa que a gente tem que pensar, vamos pensar em duas palavras que vão nos ajudar aí nessa reflexão. A primeira delas vai ser o poder. A gente sabe que o poder, como uma característica política da nossa sociedade, inclusive, ele está muito acompanhado de violência, infelizmente, sim. Agora, na natureza não há poder. Não existem grandes lutas de poder. Na verdade, nem há poder mesmo. Há potências em harmonia. Então, existe essa diferença aí entre nós e a natureza. Existe uma outra questão também que é bem típica da nossa espécie humana. A maldade. O ser humano, muitas vezes, usa da maldade para aplicar a violência. E está aí uma forma boa da gente pensar no segundo verbo que está fazendo parte daquele tripé que foi usado como subtítulo da nossa aula de hoje, da nossa conversa de hoje, que é o compreender. Vamos tentar compreender um pouquinho aí como que essa maldade pode atuar em relação à violência. Nós estamos vendo aí uma aranha se alimentando, né? Sabe que se ela não fizer isso, ela não sobrevive. Então não existe maldade nisso aí. Mas vamos usar uma definição que esse psicólogo, psicanalista de São Paulo, Luiz Hans, define como níveis de maldade. Esses níveis de maldade, nós vamos ver aqui numa definição bem didática que ele propõe, e que, à medida que os números vão aumentando, né, vai diminuindo a possibilidade de voltar atrás. Começa a reduzir a empatia, a piedade, vamos dizer assim, e com isso a gente começa a ficar cada vez mais difícil da gente reverter esses quadros de maldade, portanto, dessa tendência à violência. A primeira é uma noção meio infantil, né? Uma falta de noção, né? Por exemplo, crianças que maltratam animais sem ter muita noção, né? É claro que elas bem orientadas, elas vão acabar evitando de fazer aquilo ali de novo. Então, basta uma boa orientação. Não existe muita empatia, né? Não existe uma falta de piedade, né? Então, basta orientar que volta atrás. Nós temos motivos relacionados ao egoísmo, à ambição, que são particularmente frequentes em empresas. Pessoas que buscam crescer de nível passando por cima de outras, né? Então, isso é uma faceta da violência que também não precisa obrigatoriamente existir falta de empatia. Talvez exista uma falta de orientação, uma falta de compreensão da situação que pode ser trabalhada e aumenta a chance da gente conseguir reverter. Dentro de um terceiro nível, já um pouco mais difícil de se reverter, mas também não é impossível, é quando existe um fanatismo muito intenso, um fanatismo especialmente religioso, né? Crenças muito rígidas de que essa dor precisa de acontecer em prol de alguma coisa religiosa. Às vezes a empatia é vencida por essa crença, né? Então, também de forma bem orientada, a gente também tem alguma chance de conseguir reverter, através de uma piedade, coisas desse tipo assim também. O quarto tipo, também, que vai ficando cada vez mais difícil, seria o ciúme, a inveja e a vingança. O ciúme, que é até chamado, às vezes, de tempero do amor, né? Que precisa de acontecer, tem que ter algum tipo de ciúme, muitas vezes é ele ali o pontapé inicial para uma violência que vai acontecer futuramente. A inveja da mesma forma, a vingança. Então, não é fácil de reverter, mas ainda pode existir alguma empatia, segundo definido aí pelo Luiz Hans. E o último e mais grave nível seria o nível da psicopatia ou da sociopatia, ou seja, pessoas que não têm empatia.
existe uma maldade intrínseca, né? É a maldade na sua forma mais pura, mais crua, né? Que são pessoas que têm prazer em fazer mal. Não são tão comuns, mas existem, né? Os psicopatas, os sociopatas, e são pessoas que pedem que a gente mantenha distância. Uma vez definida a psicopatia, é melhor manter distância. E como essas pessoas, inclusive, operam muito mais ainda nas sombras, é importante que a gente consiga iluminar esses comportamentos para evitar que eles se transformem em coisas mais sérias. E por último, o último verbo que faltou desse tripé, o agir. Talvez o maior desafio de todos os três verbos, né? Difícil a gente pensar atitudes assim dentro de uma sociedade tão marcadamente machista, já tão centrada nessas questões todas que a gente falou aqui hoje. A gente propor ações que sejam imediatamente resolutivas, mas a gente pode começar uma conversa e eu vou propor esse mnemônico, né, essa palavra viver, para a gente, a partir dela, traçar atitudes a serem tomadas. Porque agir contra a violência é um pouco viver mesmo. Não só viver porque a atitude de violência pode tirar uma vida, mas porque viver está muito além de estar vivo, vamos dizer assim. Né? A gente precisa de ter qualidade de vida, de ter prazer na nossa casa, prazer nos nossos relacionamentos. Então, o viver está bem além só da ameaça da vida pura e simples. Que é, enfim, gravíssimo, né? O auge maior, mas não é só isso. A gente também tem qualidade de vida envolvida. Então, vamos, a partir da palavra viver, cada uma das letras, vamos tentar definir atitudes e ações, verbos que possam ser usados aí para tentar agir contra essa violência. Primeiramente, valorizar-se, né? Aprofundar-se em si mesmo, como nós falamos aqui. Dar-se o devido valor. Compreender que posturas devem ser tomadas, que questões antigas, já muito bem enraizadas, não precisam de continuar acontecendo só porque sempre aconteceram daquela forma. Autovalorização, que muitas vezes depende muito de um autoconhecimento. Identificar os sinais, que a gente falou aqui. Sinais que levem a uma proposta de violência, ciúmes agressivos, doentios. Pessoas, homens, especialmente, que minam a resistência através de restringir o convívio social das mulheres, evitar que elas mantenham contato, por exemplo, com familiares, com parentes, com amigos, para poder cercar e depois buscar conquistar. Né? Então, esses sinais são importantes, e os próprios sinais de violência mesmo. O segundo V, valorizar também, só que valorizar bons relacionamentos e boas ideias. Então, valorizar os relacionamentos que são úteis, que são prazerosos, que são leves, que acrescentam na vida da gente. E valorizar também as boas ideias, como essa proposta do projeto Fermentação, desse debate de hoje. Essas são as pequenas ideias que vão juntar como pequenas luzes para poder iluminar o todo aos poucos. A letra E, evitar pessoas e locais suspeitos. Claro, pessoas que já demonstraram sinais de agressividade intensa, pessoas que tendem a ser muito ciumentas, pessoas que já estão manifestando aí critérios que levem à violência, e os locais também escuros e perigosos, já sabidamente locais da violência. Por último, muito importante, nós não podemos esquecer que existe toda uma rede de apoio e de proteção. Não é uma rede totalmente bem implantada, mas existe a possibilidade de registrar denúncias. Existe o número 180, que é o número específico para registrar violência doméstica, violência ao feminino. Infelizmente, nós estamos num processo ainda de evolução de toda essa rede, né, de toda essa rede, e pode ser que a experiência não seja a melhor de todas, né? Às vezes a pessoa que está atendendo o telefone não pode estar pode não estar muito bem preparada para aquilo ali, para aquela atitude. Mas é uma possibilidade que existe aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que pode ser utilizada e deve ser utilizada nesses casos descritos aí, como a Lei Maria da Penha coloca, quando a pessoa se vê numa situação de risco que a vítima pode utilizar a seu favor. O caminho para a gente poder tentar melhorar essa violência
ele não passa pelo silêncio absoluto. Esse caminho não passa por sofrer sozinha, né? Esse tipo de coisa. Não passa por achar que as coisas são assim mesmo, né? Que as coisas vão continuar sendo dessa forma. O que a gente realmente deseja é que toda essa luz que sai de um encontro como esse, dessa conversa de hoje, ainda vamos ter aí alguma coisa para conversar, que toda essa luz alcance o máximo que ela possa alcançar para trazer o máximo de inclusão e de emancipação ao feminino. Muito obrigado e vamos ao debate. Uau, né? Eu acho que a melhor frase para definir agora o sentimento, as coisas que vêm à tona, eu acho que é uau.